Meu nome é Luísa, e aos 35 anos, depois de 5 anos puxados de aulas noturnas, trabalhando duro em tempo integral e criando 2 filhos, finalmente consegui meu mestrado. Você pensaria que eu estaria me exibindo naquele palco, certo? Mas tudo o que eu conseguia ver eram 5 assentos vazios na plateia. Eram para minha família, as pessoas que não se importaram em aparecer. Eu estava agarrada ao meu diploma, cercada por todos aqueles outros formandos comemorando, mas me senti totalmente sozinha. Este diploma significava o mundo para mim, mas para eles? Parecia que não era nada. E então, para piorar a situação, meu celular tocou logo após a cerimônia com uma mensagem do meu marido. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. Nos últimos 12 anos, estive casada com Leonel, um cara de software de 37 anos com um emprego estável em alguma empresa de tecnologia lá em Seattle. Tivemos 2 filhos juntos, Kevin, nosso filho de 14 anos, que estava passando por aquela típica fase adolescente de achar seus pais totalmente embaraçosos, e Katia, nossa filha brilhante de 11 anos, que estava ficando toda envolvida em sua vida social. Morávamos em uma casa de 4 quartos não muito chique, mas confortável o suficiente, no subúrbio, com um pequeno quintal onde as crianças podiam brincar quando Seattle realmente decidia nos dar um dia ensolarado. Eu trabalhava na Franklin Financial Services, uma empresa de investimentos de médio porte onde eu estava trabalhando há quase 9 anos. Meu trabalho como analista financeira era uma droga. Eu estava frequentemente trabalhando mais de 50 horas por semana, especialmente durante a temporada de impostos ou quando alguns clientes importantes precisavam de relatórios. Eu era boa no meu trabalho, no entanto, precisa com os números e paciente, mesmo com os clientes difíceis. Mas, ano após ano, eu assistia enquanto os colegas do sexo masculino, aqueles com menos experiência, eram promovidos por cima de mim. Você precisa de mais credenciais, meu chefe sempre dizia durante aquelas avaliações de desempenho. Um diploma de bacharel em finanças é bom, mas todo mundo tem um desses. Se você quiser subir para a alta administração, você precisa de um mestrado. Depois da terceira vez sendo preterida para uma promoção, eu tomei uma decisão. Eu ia conseguir aquele mestrado em administração de empresas, não importava o que fosse preciso. A universidade do outro lado da cidade tinha aulas noturnas, especificamente projetadas para nós, trabalhadores comuns. Levaria 5 anos de estudo em tempo parcial, mas eu pensei que seria um investimento no meu futuro, mas eu não percebi totalmente o quão brutal seria a programação. Eu estava me levantando às 5:30 da manhã para preparar o café da manhã para a família e preparar os lanches das crianças. Então, eu trabalhava um dia inteiro, corria para a aula 3 noites por semana, das 6 às 9, e então voltava para casa totalmente exausta para encontrar uma pia cheia de louça e o dever de casa que ainda precisava ser verificado. Nos fins de semana, em vez de relaxar, eu me trancava no escritório em casa por horas para fazer minhas tarefas, enquanto Lionel levava as crianças para jogos de futebol ou festas de aniversário. Mamãe está sempre estudando, uma vez ouvi Kevin reclamando para o pai. Ela nunca mais tem tempo para nós. Ai! Aquilo doeu. Mas tentei me dizer que era temporário, era para o nosso futuro. Uma vez que eu tivesse meu diploma e a promoção que tinha que vir, teríamos mais segurança financeira, talvez até o suficiente para tirar aquelas malditas férias em família para Disney World que as crianças estavam implorando. Meu relacionamento com meu irmão, Hugo, tornou as coisas ainda mais complicadas. Ele é 3 anos mais velho que eu, tem 38, e sempre foi o filho dourado da nossa família. Ele dirige uma empresa de imóveis de sucesso, mora em alguma propriedade luxuosa à beira-mar, como é solteiro e não tem filhos, tem a liberdade de viajar por todo lado e gastar dinheiro com coisas caras, como velejar e colecionar vinhos. Nossos pais, que moravam a 2 estados de distância, na Califórnia, nunca nem tentaram esconder que gostavam mais dele. Quando éramos crianças, eles iam a todos os jogos de futebol dele, mas frequentemente perdiam minhas competições acadêmicas. Quando adultos, eles largariam tudo para ajudar Hugo a renovar sua cozinha, mas sempre tinham uma desculpa quando eu precisava de alguém para cuidar das crianças durante meus exames finais. Seu irmão é mais divertido de se ter por perto, minha mãe me disse uma vez depois que eu a confrontei sobre esse favoritismo. Você é sempre tão séria e ocupada com suas responsabilidades. A ironia não passou despercebida por mim de que ser responsável estava de alguma forma sendo usado contra mim. Apesar de tudo isso, continuei com meus estudos.
Escrevi artigos depois que as crianças iam para a cama, muitas vezes ficando acordada até 1 ou 2 da manhã. Eu estudava flashcards durante meus intervalos para o almoço. Eu pulei as férias, usando esse tempo para avançar no meu curso. Quando os amigos nos convidavam para festas ou viagens de fim de semana, eu geralmente dizia não, sabendo que precisava daquelas horas para a escola. Lionel foi solidário no início, ajudando em algumas tarefas em casa e me incentivando quando eu sentia que estava me afogando. Mas com o passar dos anos, sua paciência começou a se esgotar. Quanto tempo mais isso vai demorar? Ele perguntava. As crianças quase não te veem mais. Apenas mais 2 anos, eu dizia a ele. Então, mais 1 ano, então apenas mais alguns meses. Quando minha formatura finalmente estava chegando, meu casamento estava tenso. Ainda nos amávamos, mas havia uma distância entre nós. Lionel tinha feito suas próprias rotinas e círculos sociais, muitas vezes levando as crianças para eventos comunitários ou para visitar seus pais sem mim. Eu tinha perdido tantos jantares em família, apresentações escolares e passeios de fim de semana que tinha se tornado normal para eles funcionarem sem mim. É por isso que a cerimônia de formatura significava tanto para mim. Não era apenas sobre o diploma ou o melhor emprego que esperançosamente me conseguiria. Era uma oportunidade de mostrar à minha família, especialmente aos meus filhos, que todos aqueles sacrifícios tinham sido por algo importante. Eu queria que eles me vissem cruzar aquele palco, que se sentissem orgulhosos da mãe deles, que entendessem que as mulheres podiam voltar a estudar em qualquer momento das suas vidas. Eu queria aquele momento de reconhecimento, aquela grande celebração, que faria os últimos 5 anos de puro cansaço valerem a pena. Quando eu me formar, eu disse a Lionel cerca de 6 meses antes do final do meu programa, eu quero todo mundo lá. Você, as crianças, meus pais, até mesmo minha irmã Kimberly de Phoenix. Este será um grande dia para todos nós. Ele acenou com a cabeça e apertou minha mão. Claro, querida. Não perderíamos isso por nada. Sim, certo. Aquelas palavras soariam tão vazias mais tarde. 6 meses antes da cerimônia de formatura, comecei a planejar tudo até o último detalhe. Eu imaginei como um dos dias mais importantes da minha vida. A universidade tinha enviado um e-mail com todas as informações, incluindo quantos ingressos de convidado cada formando poderia obter. Eu imediatamente pedi o máximo, 6 ingressos, um para Lionel, Kevin, Katia, minha mãe, meu pai e minha irmã Kimberly. Liguei para meus pais na Califórnia para dar-lhes a data, e eles anotaram no calendário deles. Vamos fazer o nosso melhor para ir, querida, minha mãe disse, mas em um tom que fazia parecer que ela já estava pensando sobre o que poderia ser mais importante. Ainda assim, eu permaneci positiva. Esta era minha formatura, afinal. Certamente, eles fariam disso uma prioridade. Em seguida, entrei em contato com Kimberly, que morava em Phoenix com o marido e 3 filhos. Ao contrário dos meus pais, ela parecia genuinamente animada por mim. Estou tão orgulhosa de você, mana, ela disse. Trabalhando em tempo integral, criando filhos e fazendo um mestrado? Você é uma supermulher. Vou reservar meu voo na próxima semana. Com a participação da família parecendo boa, comecei a pensar sobre a celebração depois. Procurei restaurantes perto da universidade e encontrei um lugar italiano chique chamado Bíssimo que poderia acomodar nossa festa de 8 pessoas. Era caro, quase $300 pela reserva, mas esta era uma coisa única na vida. Depositei sem pensar 2 vezes. Como meus pais estavam vindo de outro estado, também reservei para eles um quarto de hotel no Marriott no centro usando pontos que havia economizado em viagens de trabalho. Tudo estava caindo no lugar, e pela primeira vez, me senti animada em vez de estressada quando pensava na escola. 2 meses antes da formatura, gastei dinheiro em um vestido novo, um azul marinho elegante com renda que ficaria bom sob minha beca, mas também seria perfeito para o jantar mais tarde. Marquei hora para cabelo, maquiagem e manicure na manhã da cerimônia. Estes eram luxos que eu quase nunca me permitia, já que colocava as despesas da família em primeiro lugar, mas queria parecer e me sentir o melhor possível neste dia. Mãe, você está bonita, disse Katia quando experimentei o vestido em casa, como quando você e o pai se casaram naquelas fotos. Seu comentário me fez chorar. Não conseguia me lembrar da última vez que me vesti para algo que não fosse uma coisa do trabalho. A rotina constante da vida não tinha deixado muito tempo para parecer boa. 3 semanas antes da formatura, o primeiro sinal de problema surgiu. Hugo ligou para conversar, o que fazia sempre que se lembrava de que tinha uma irmã.
Depois de fazer algumas perguntas rápidas sobre meus estudos, ele jogou uma bomba. Ah, a propósito, estou dando um grande churrasco na minha casa no dia 15 de maio. Acabei de instalar uma nova cozinha ao ar livre e quero experimentá-la. Vocês deveriam vir. As crianças iam adorar a piscina. Meu estômago caiu. Hugo, esse é o dia da minha formatura. Eu avisei a todos há meses. Houve uma pausa. Ah, certo, eu tinha me esquecido disso. Você pode mudar seu churrasco para outro fim de semana? Eu perguntei, tentando manter a calma. Não realmente, ele disse, soando como se não se importasse. Já convidei umas 30 pessoas, incluindo clientes que só estarão na cidade naquele fim de semana. Mas ei, quando termina a sua cerimônia, talvez você possa aparecer depois. Senti minha pressão arterial subir. A cerimônia é às 2 da tarde, e provavelmente vai até às 5. Então temos reservas para o jantar. Mas esse não é o ponto. Minha família deveria estar na minha formatura. Ah, Luísa, disse Hugo naquele tom desdenhoso que ele estava usando desde que éramos crianças. É só uma formatura. Você já teve uma para seu diploma de bacharel, isso é só um pedaço de papel dizendo que você fez algumas aulas extras. Fiquei sem palavras. Apenas um pedaço de papel. 5 anos da minha vida resumidos a algumas aulas extras. Antes que eu pudesse dizer algo que me arrependesse, Hugo continuou. Olha, mamãe e papai estão indo para o meu churrasco. Eles já disseram que sim, e eles estão trazendo a tia Luana e o tio Mário, que estão visitando da Flórida. Você sabe que quase nunca os vemos. Agora eu estava realmente vendo vermelho. Você contou para a mamãe e para o papai sobre o seu churrasco antes de verificar comigo sobre a data, mesmo sabendo que a minha formatura estava chegando? Eu não tinha percebido que era tão importante assim, ele disse na defensiva. Você tem 35 anos, não 22. Não é como se fosse a sua primeira vez. Nós discutimos por mais 10 minutos, com Hugo se recusando a ceder e eu ficando cada vez mais chateada. Quando desliguei, estava tremendo de raiva e segurando as lágrimas. Imediatamente liguei para minha mãe, esperando que ela visse a razão e priorizasse minha formatura. Mãe, Hugo marcou um churrasco no dia da minha formatura. Você não pode ir para isso em vez da minha formatura. A resposta dela foi irritantemente diplomática. Oh, querida, que momento ruim. Vocês não podem remarcar? Não, mãe. A universidade não muda as datas de formatura para indivíduos. Isso foi planejado há 1 ano. Eu te falei sobre isso há 6 meses. Bem, é tão difícil, ela suspirou. Seus tios estarão aqui da Flórida, e você sabe que seu pai adora os churrascos do Hugo. Não podemos ir aos dois? A conversa foi ladeira abaixo a partir daí, com minha mãe sugerindo que eu estava sendo egoísta por não entender o desejo da família de comparecer a ambos os eventos, como se isso fosse fisicamente possível com o tempo e a distância envolvidos. Naquela noite, eu relatei a conversa chorando para Lionel, esperando seu apoio inabalável. Ele ouviu atentamente, esfregando minhas costas enquanto eu expressava minha dor e decepção. Sua família sempre foi assim, ele disse suavemente. Mas ei, você ainda terá nós lá te aplaudindo. Eu e as crianças seremos seu fã-clube. Isso é o que realmente importa, certo? Suas palavras me acalmaram um pouco. Ele estava certo. Contanto que minha família imediata, meu marido e filhos, estivessem lá para me apoiar, eu poderia lidar com a preferência previsível dos meus pais por Hugo. Afinal, Lionel e as crianças testemunharam a luta diária, as noites em claro, o estresse, as dores de cabeça, os eventos familiares perdidos. Eles entenderam o que essa conquista significava para mim. Prometa que vocês 3 estarão lá, eu disse, olhando em seus olhos. Não importa o que aconteça, eu prometo, Lionel, ele respondeu, beijando minha testa. Nada poderia nos impedir. Eu queria desesperadamente acreditar nele. O dia antes da formatura chegou com uma série de preparativos de última hora. Peguei minha beca e capelo na livraria da universidade, pendurando-os cuidadosamente em nosso quarto. Lustrei meus melhores sapatos, um par de escarpins pretos que eram profissionais, mas confortáveis o suficiente para andar em um palco sem tropeçar. Carreguei meu celular e câmera para garantir que eu pudesse capturar muitas lembranças. Minha excitação estava tingida de ansiedade. Apesar das garantias de Lionel, eu não conseguia afastar a sensação de que algo daria errado.
Eu havia recebido um e-mail formal dos meus pais 2 dias antes, explicando em uma linguagem excessivamente educada que eles estariam comparecendo ao churrasco de Hugo em vez da minha formatura. Eles prometeram me levar para jantar na próxima vez que estivessem na cidade para comemorar. Eu li o e-mail uma vez e depois o excluí sem responder. Kimberly também desistiu, ligando com genuíno arrependimento na voz para explicar que seu filho mais novo estava com catapora, tornando a viagem impossível. Eu entendi a situação dela completamente, mas ainda aumentou minha crescente sensação de abandono. Pelo menos ainda tenho vocês três, eu disse a Lionel enquanto preparávamos o jantar naquela noite. Ele assentiu distraidamente, focado em seu celular. Notei que ele estava mandando mensagens frequentemente ao longo do dia, mas não pensei nada até que meu próprio celular tocou. Era minha mãe. Luísa, eu só queria ligar para ver se as crianças ainda vão ao churrasco de Hugo amanhã. Ele está preparando jogos para todas as crianças, e Katia e Kevin estão na lista dele. Quase derrubei a panela de macarrão que estava escorrendo. O quê? Não, mãe. As crianças estão indo para minha formatura com Lionel. Ah, ela pareceu confusa. Hugo disse que Lionel mencionou levá-los ao churrasco. Haverá várias famílias lá com crianças da idade deles, e Hugo contratou um salva-vidas para a piscina. Eles se divertiriam muito mais do que sentar em uma longa cerimônia. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu largava a panela e me afastava do fogão. Olhei para Lionel, que de repente estava muito interessado em picar legumes. Mãe, preciso ir, eu disse abruptamente e desliguei. O silêncio na cozinha era ensurdecedor até que eu quebrei. Lionel, por que minha mãe acha que você e as crianças vão ao churrasco de Hugo amanhã? Ele não encontrava meus olhos. Eu devo ter mencionado a Hugo que as crianças estavam perguntando sobre a festa. Elas ouviram sobre a piscina e os jogos dos seus primos. E você disse a ele que estava levando-a sem discutir comigo primeiro? Lionel finalmente olhou para cima, sua expressão uma mistura de culpa e desafio. Luísa, seja razoável. A cerimônia vai ser 3 horas sentada em silêncio enquanto centenas de nomes são chamados. As crianças vão ficar entediadas ao extremo. Então, em vez de ensinar-los sobre apoiar a família e celebrar conquistas, você está ensinando a eles que a diversão sempre vem primeiro? Minha voz estava se elevando apesar dos meus esforços para me manter calma. Esta formatura representa 5 anos de sacrifício de tempo com eles para construir um futuro melhor para nós. Você não acha importante que eles vejam que o trabalho duro compensa? Lionel suspirou pesadamente. Claro que sim. Mas as crianças realmente querem ir ao churrasco. Kevin tem falado sem parar sobre nadar com seus primos, e Katia ouviu que sua amiga Natalie do futebol estará lá. Hugo convidou toda a família dela. Então, o que você está dizendo? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta, que você quer levar nossos filhos para um churrasco em vez de ver a mãe deles se formar com honras. Não podemos chegar a um acordo? Lionel sugeriu, seu tom irritantemente razoável. Talvez eu leve as crianças ao churrasco, e nos encontramos no restaurante depois para comemorar. Ou eu poderia vir à cerimônia sozinho e te buscar depois de deixar as crianças no Hugo. Eu encarei em descrença. Você está se ouvindo? Não se trata de negociar um acordo comercial. Trata-se de estar lá para mim em um dos dias mais importantes da minha vida. Você está sendo dramática, Lionel murmurou. É apenas uma cerimônia de formatura. Apenas uma cerimônia de formatura. As mesmas palavras que Hugo havia usado, como se minha conquista fosse trivial, um pequeno inconveniente em seus calendários sociais. 5 anos, Lionel, eu disse, minha voz tremendo. 5 anos de perder a hora de dormir, de estudar até as 2 da manhã, de usar todos os dias de férias para exames em vez de viagens em família. 5 anos de você reclamando da minha ausência, das crianças se sentindo negligenciadas, de eu carregando a culpa em cima do cansaço. E agora que finalmente acabou, agora que eu quero um dia, apenas um único dia de reconhecimento e apoio, vocês estão todos muito ocupados com um churrasco. As crianças deveriam poder decidir por si mesmas, ele rebateu. Elas têm 14 e 11 anos. Claro que elas escolheriam uma festa na piscina em vez de uma cerimônia de formatura. É por isso que os pais tomam decisões baseadas em valores, não no que é mais divertido. A discussão escalou a partir daí. Kevin e Katia desceram as escadas, atraídos por nossas vozes elevadas. Quando perceberam sobre o que estávamos brigando, eles previsivelmente ficaram do lado do pai, Kevin declarando que apenas nerds se importam com cerimônias de formatura, e Katia perguntando aos prantos por que eu queria arruinar a diversão deles.
Fui para a cama naquela noite sem comer, chateada demais para engolir comida. Lionel dormiu no sofá, uma ocorrência rara em nosso casamento. Enquanto eu estava acordada olhando para o teto, me perguntei como tínhamos chegado a este ponto. Como minha família se tornou tão desconectada da minha vida, tão desdenhosa das minhas conquistas. A ironia era dolorosa. Eu havia buscado este diploma principalmente por eles, para proporcionar um estilo de vida melhor, para ser um modelo de determinação. No entanto, eles não podiam me dar uma única tarde de apoio em troca. Chorei silenciosamente no meu travesseiro, lamentando não apenas a inevitável decepção de amanhã, mas algo mais profundo, um desalinhamento fundamental em como minha família e eu valorizávamos a vida um do outro. O sono me evadiu até as primeiras horas da manhã. Minha roupa de formatura pendurada como um fantasma no canto do quarto, um símbolo da celebração vazia de amanhã. Acordei desorientada depois de apenas algumas horas de sono agitado. Por um momento, esqueci a discussão da noite anterior, minha mente automaticamente mudando para a excitação do dia da formatura. Então a realidade voltou com tudo, e estiquei o braço pela cama para encontrar o lado de Lionel vazio e frio. Arrastando-me para o banheiro, joguei água fria nos meus olhos inchados e tentei reunir algum entusiasmo. Este ainda era meu dia, minha conquista. Eu não deixaria a ausência deles arruiná-lo completamente. Lá embaixo, a casa estava estranhamente silenciosa. Sem sons de café da manhã sendo feito, sem desenhos animados na televisão, sem crianças brigando. No balcão da cozinha, havia um bilhete rabiscado às pressas, levei as crianças para o Hugo cedo para ajudar a montar. Vou tentar voltar para sua cerimônia. Parabéns, Lionel. O bilhete pareceu um golpe físico. Nem mesmo um adeus adequado, apenas um pensamento tardio. Amassei-o e joguei no lixo, depois fiz uma xícara de café com as mãos trêmulas. O relógio marcava 9h30 da manhã. Minha consulta de cabelo era às 10, seguida de maquiagem às 11. A cerimônia começou às 2 da tarde, com os formandos obrigados a chegar até a 1 para alinhamento e instruções. Apesar da sensação de vazio no meu peito, forcei-me a seguir a programação do dia. A cabeleireira comentou sobre meu humor contido, mas evitou profissionalmente perguntar quando não participei do bate-papo usual do salão. A maquiadora fez o possível para disfarçar meus olhos inchados e tez pálida, criando um visual elegante que contrastava fortemente com minha turbulência interior. De volta para casa, coloquei cuidadosamente meu vestido novo, endireitei o capelo no meu cabelo recém-estilizado e ajustei o zíper da beca. Tirei uma selfie no espelho de corpo inteiro, tentando sorrir, tentando sentir algo além da dor. Publiquei-o nas redes sociais com uma legenda sobre alcançar objetivos e marquei meus familiares por hábito ou talvez por despeito. Os comentários de parabéns começaram imediatamente, colegas de trabalho, parentes distantes, velhos amigos do ensino médio, todos expressando orgulho e emoção. Todos, exceto aqueles que mais importavam. Enviei uma mensagem de texto para Lionel antes de sair de casa. Estou indo para a cerimônia agora. Você ainda está planejando vir? 3 pontos apareceram, desapareceram e reapareceram. Finalmente, Kevin levou um tombo feio enquanto corria ao redor da piscina. Nada sério, mas muitas lágrimas. Posso me atrasar. Guarde lugares para nós, se puder. Não me dei ao trabalho de responder. Os assentos eram atribuídos pelo nome do formando, com os assentos da família em admissão geral. Não havia assentos para guardar. Lionel sabia disso, tinha lido o pacote de informações que eu havia deixado em destaque no balcão da cozinha por semanas. Sua mensagem era apenas outra desculpa esfarrapada, outra maneira de suavizar o golpe da sua ausência iminente. O trajeto até a universidade foi um borrão. Estacionei na garagem lotada e segui para o auditório onde os formandos estavam se reunindo. Ao meu redor, os colegas cumprimentavam os familiares, posavam para fotos, recebiam flores e abraços. Mantive minha cabeça baixa, concentrando-me em encontrar meu lugar na fila alfabética. Meu telefone tocou com mensagens de incentivo de Marisa, minha amiga de trabalho mais próxima, e do professor Irene, meu instrutor favorito, que havia escrito minha carta de recomendação para uma posição de analista sênior para a qual eu havia me candidatado. Suas palavras foram gentis, mas apenas enfatizaram o silêncio da minha família. Os formandos entraram no salão principal com pompa e circunstância, um oceano de becas pretas e capelos quadrados idênticos. Do palco, eu examinei a plateia irracionalmente, esperando encontrar Lionel e as crianças entrando atrasados.
A cerimônia começou com discursos do reitor da universidade, do diretor e de um ex-aluno bem-sucedido que falou sobre perseverança e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, palavras que pareciam ser dirigidas especificamente a mim. Quando meu departamento foi chamado, levantei-me com minha fila e esperei meu nome. Naqueles momentos de expectativa, tomei uma decisão. Eu aproveitaria este momento para mim, não para mais ninguém. Eu mereci isso. Luísa Marie Williams, mestre em administração de empresas com honras. Caminhei pelo palco de cabeça erguida, apertei a mão do diretor, aceitei minha pasta de diploma e movi a bola no meu capelo da direita para a esquerda. Houve aplausos educados, os mesmos para todos os outros formandos. Sem vivas distintos, sem assobios especiais ou chamados do meu nome, apenas o reconhecimento anônimo de estranhos testemunhando o marco de outro estranho. Depois de retornar ao meu lugar, senti-me estranhamente calma. A dor ainda estava lá, mas havia se cristalizado em algo mais duro, algo que parecia resolução. Sentei-me durante o restante da cerimônia em um estado desapegado, aplaudindo automaticamente meus colegas formandos, enquanto minha mente vagava para o que viria a seguir, como eu abordaria essa traição com minha família, o que isso significava para meu casamento, para meu relacionamento com meus filhos, para meu senso de autoestima. Quando a cerimônia terminou, os formandos inundaram o gramado do lado de fora para o tradicional lançamento de capelos e fotos. Fiquei parada desajeitadamente na periferia, observando famílias se reunirem, flores serem trocadas, garrafas de champanhe serem abertas. Tirei algumas fotos obrigatórias com colegas com quem havia estudado, mas senti-me como uma impostora em sua alegria. Verifiquei meu celular obsessivamente. Sem mensagens de Lionel, sem ligações das crianças, nada dos meus pais ou Hugo. Rolei pelas redes sociais e vi que Hugo havia postado fotos de seu churrasco, marcando meus pais, Lionel e as crianças. Todos estavam sorrindo, reunidos em torno de uma fogueira assando marshmallows. O carimbo de data dividido por hora mostrava que havia sido postado há 30 minutos, bem no meio da minha cerimônia de formatura. Algo quebrou dentro de mim então, uma represa de emoções que eu estava segurando o dia todo. Encontrei um canto tranquilo atrás do prédio de ciências e me permiti chorar, soluços feios e pesados que borraram minha maquiagem cuidadosamente aplicada e me deixaram ofegante. Quando finalmente me recompus, decidi cancelar a reserva do restaurante. Não fazia sentido manter, lá agora. Enquanto eu procurava o número do restaurante no meu celular, apareceu uma mensagem de texto de Lionel: precisamos conversar urgentemente. Imediatamente depois, notei algo que me enviou um calafrio. 45 chamadas perdidas de Lionel, todas na última hora. Minha frequência cardíaca dobrou instantaneamente. 45 chamadas perdidas só podiam significar uma emergência. Tinha acontecido algo com um dos filhos? Com meus pais? Tinha havido um acidente? Eu tinha silenciado meu celular durante a cerimônia, conforme solicitado pela universidade. No meu estado emocional depois, eu não tinha pensado em verificar as chamadas perdidas, apenas as mensagens. Com os dedos tremendo, liguei de volta para Lionel. Ele atendeu no primeiro toque. Luísa, graças a Deus. Sua voz estava aguda de pânico. Eu estou tentando falar com você há mais de uma hora. O que aconteceu? Eu exigi, já caminhando rapidamente em direção à garagem. Está todo mundo bem? É o Kevin, Lionel disse, suas palavras saindo em uma correria. Ele estava subindo naquele toboágua ridículo que Hugo instalou, se exibindo para seus primos, e ele caiu. Estamos no Memorial Hospital. O médico acha que o braço dele está quebrado. Eu estarei aí, eu disse, começando a correr apesar dos meus saltos. Ele está com muita dor? Quão ruim é? Eles deram algo para ele para a dor, mas ele está bastante abalado. Ele continua perguntando por você. Essa última parte enviou uma onda de emoções conflitantes através de mim. Por um lado, meu instinto maternal entrou em ação imediatamente, desesperada para alcançar meu filho ferido. Por outro lado, uma pequena voz amarga na minha cabeça notou que agora, de repente, minha presença era essencial. Eu dirigi para o hospital em um estado de ansiedade elevada, alternando entre preocupação com Kevin e raiva residual de toda a situação. A beca de formatura estava amassada no banco do passageiro, o capelo jogado descuidadamente na parte de trás. Minha pasta de diploma estava sentada intocada no painel.
O Memorial Hospital ficava a apenas 15 minutos do campus, mas o trajeto pareceu interminável. Encontrei estacionamento no estacionamento de emergência e corri para dentro, ainda vestindo meu vestido azul marinho, meu cabelo cuidadosamente penteado agora caindo solto ao redor dos meus ombros. A sala de emergência estava ocupada com os casos típicos de sábado à tarde. Dei o nome de Kevin na recepção e fui direcionada para a baia 7. Abrindo a cortina, encontrei uma cena que me parou no caminho. Kevin estava deitado na cama, seu braço direito envolto em uma tala temporária, seu rosto manchado de lágrimas, mas calmo. Ao redor dele estavam não apenas Lionel e Kátia, mas meus pais, Hugo e o médico revisando alguns raios-x. Todos se viraram para olhar para mim quando eu entrei, expressões variando de alívio à culpa a algo que parecia desconfortavelmente com pena. Mãe! Kevin chamou, sua voz pequena e infantil apesar do seu status de adolescente. Você veio. Movi-me imediatamente para o lado dele, o instinto maternal sobrepondo-se a tudo mais. Claro que vim, querido. Como você está se sentindo? O que aconteceu? Enquanto eu alisava o cabelo dele para trás da testa, o médico se aproximou e se apresentou como Dr. Coutinho. Seu filho tem uma fratura simples do rádio, ele explicou, apontando para o raio-x, doloroso, mas direto. Vamos colocar um gesso e ele deve cicatrizar completamente em cerca de 6 semanas. Eu acenei com a cabeça agradecida, o alívio me inundando. Um braço quebrado era sério, mas gerenciável, não com risco de vida, não permanente. Ele foi muito corajoso, minha mãe interrompeu, batendo na perna de Kevin. Mal chorou depois do choque inicial. Eu a reconheci com um sorriso tenso, mas não consegui me envolver mais. O fato de que eles estavam todos aqui, reunidos ao redor do meu filho quando não se importaram em comparecer à minha formatura, pareceu sal em uma ferida aberta. Hugo deu um passo à frente, sua expressão contrita. Graças a Deus você chegou aqui, mana. O pequeno tem perguntado por você sem parar, algo no seu tom casual, a facilidade com que ele agiu como se isso fosse apenas uma reunião familiar normal em vez da culminação de uma profunda traição, quebrou o que restava da minha compostura. Graças a Deus eu cheguei aqui, eu repeti, minha voz perigosamente calma. Em vez de onde eu estava antes, me formando sozinha enquanto minha família inteira aproveitava um churrasco? Um silêncio desconfortável caiu sobre o pequeno espaço. Lionel me lançou um olhar de aviso, silenciosamente implorando para que eu não fizesse isso aqui, não agora, mas 5 anos de exaustão, frustração e dor suprimidas haviam chegado a um ponto de ebulição. Eu acabei de passar o dia mais importante da minha vida profissional completamente sozinha, eu continuei, minha voz tremendo, mas clara. Sem marido, sem filhos, sem pais, nem mesmo uma única mensagem de texto de parabéns porque um churrasco e uma festa na piscina eram mais importantes do que 5 anos de sacrifício e trabalho duro. Luísa, meu pai começou, seu tom apaziguador, esta não é a hora nem o lugar. Quando seria uma hora melhor, pai? Eu perguntei, as lágrimas ameaçando novamente. Quando eu voltar a ser invisível? Quando eu voltar a ser a responsável que nunca é reconhecida? Quando eu voltar a colocar todo mundo em primeiro lugar enquanto nenhum de vocês pode me dar uma única tarde? Minha mãe pareceu genuinamente confusa. Querida, nós não percebemos que significava tanto para você, é apenas uma cerimônia. Apenas uma cerimônia? Eu repeti vagamente. Assim como é apenas um diploma. Apenas uma conquista. Apenas minha vida. Hugo, claramente desconfortável com a tensão, tentou desviar. Olha, o que importa agora é que Kevin vai ficar bem. Esta foi uma situação de emergência, e se não tivesse havido uma emergência, eu o desafiei, algum de vocês teria se arrependido de perder minha formatura? Vocês teriam sequer pensado em mim hoje? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Lionel deu um passo à frente, colocando a mão no meu braço. Luísa, você está chateada e tem todo o direito de estar, mas Kevin precisa de calma agora. Podemos discutir isso mais tarde. Olhei para meu filho, que estava assistindo ao drama dos adultos se desenrolar com olhos arregalados e ansiosos. Kátia estava ao lado dele, mordendo o lábio nervosamente. Eles não mereciam testemunhar isso, serem pegos no fogo cruzado de ressentimentos de adultos. Você está certo, eu concordei, respirando fundo. Kevin precisa que nos concentremos nele agora. Voltei minha atenção totalmente para meu filho, perguntando sobre o exame do médico, garantindo que ele entendesse o que aconteceria a seguir com o processo de colocação do gesso.
Mantive minha voz firme e tranquilizadora, compartimentando minha dor, como eu havia feito inúmeras vezes antes. Quando a enfermeira veio para levar Kevin para colocar o gesso, ofereci-me para acompanhá-lo, precisando de uma pausa da presença sufocante de todos os outros. Enquanto caminhávamos pelo corredor, Kevin, inclinando-se ligeiramente contra mim, falou suavemente. Sinto muito por ter perdido sua formatura, mãe. Eu realmente queria ir à festa, e o papai disse que tudo bem. Eu engoli em seco. Não é sua culpa, querido. Adultos tomaram essas decisões, não você. Mas você está triste. Sim, eu admiti, não vendo sentido em mentir para ele. Eu estou triste, mas também estou muito orgulhosa de mim mesma, e espero que um dia você entenda porque hoje foi importante. Ele acenou com a cabeça solenemente, seu rosto jovem contemplativo de uma forma que o fez parecer repentinamente mais velho. Eu também estou orgulhoso de você, mãe. Mesmo que eu não tenha visto você pegar aquela coisa de diploma, suas palavras simples foram o primeiro reconhecimento genuíno que eu havia recebido o dia todo, e significaram mais vindo dele do que teriam de qualquer outra pessoa. Depois que o braço de Kevin foi devidamente engessado, voltamos para encontrar a baia da sala de emergência vazia, exceto por Lionel, que explicou que meus pais e Hugo tinham ido tomar um café na lanchonete. Katia os acompanhou, aparentemente mais interessada nas máquinas de venda automática do hospital do que no procedimento médico do irmão. O médico diz que podemos levá-lo para casa, Lionel disse, me entregando a papelada da alta. Ele tem uma receita para analgésicos que precisamos pegar. Eu acenei com a cabeça mecanicamente, ainda operando no modo mãe, priorizando as necessidades de Kevin acima de tudo mais. Eu vou levá-lo para casa. Você pode pegar a receita, Luísa, Lionel começou hesitantemente, sobre hoje. Agora não, eu o interrompi. Não na frente de Kevin. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Marisa, minha colega de trabalho, que havia prometido comparecer à cerimônia de formatura para me apoiar. Luísa, onde você está? Eu tenho procurado por toda parte. Eu pensei que íamos nos encontrar perto da fonte depois da cerimônia. Eu tinha esquecido completamente nosso acordo no caos da emergência. Marisa, eu sinto muito. Eu estou no Memorial Hospital. Kevin sofreu um acidente. Meu Deus! Ele está bem? Sua preocupação foi imediata e genuína. Um braço quebrado. Estamos prestes a ir para casa. Você precisa de alguma coisa? Companhia? Comida? Alguém para pegar as receitas? Suas ofertas atenciosas, em contraste gritante com o comportamento da minha família, trouxeram um nó na minha garganta. Na verdade, você se importaria de vir mais tarde? Eu poderia usar uma amiga agora, claro. Eu levo o jantar. Me mande seu endereço. Depois de encerrar a ligação, notei Lionel me observando com uma expressão estranha. Quem era? Ele perguntou. Marisa do trabalho. Ela veio à minha formatura já que ninguém mais veio, eu respondi com ênfase. Ela vai trazer o jantar mais tarde. Antes que ele pudesse responder, meus pais e Hugo voltaram com Katia, todos carregando cafés e lanches da lanchonete do hospital. Minha mãe imediatamente fez um alvoroço sobre o novo gesso azul de Kevin, enquanto meu pai perguntava sobre as consultas de acompanhamento. Hugo ficou para trás, incomumente subjugado. Nós vamos levar Kevin para casa agora, eu anunciei para o grupo. Ele precisa descansar. Nós vamos com você, minha mãe declarou. Você vai precisar de ajuda com o jantar e para acomodar, Lu. Não, eu disse firmemente, surpreendendo até a mim mesma com a força da minha resposta. Obrigada, mas não. Marisa está trazendo o jantar, e eu posso cuidar do meu próprio filho. O silêncio atordoado que se seguiu me deu uma pequena satisfação vingativa. Mas nós viemos até aqui, meu pai protestou. E nós estávamos planejando ficar até amanhã. Vocês podem voltar para a casa de Hugo, eu sugeri friamente. Tenho certeza que o churrasco ainda está acontecendo. Eu preciso de algum espaço agora. Hugo pareceu que ia objetar, mas pensou melhor. Minha mãe pareceu genuinamente magoada, mas, pela primeira vez, eu não consegui me forçar a acomodar os sentimentos dela às custas dos meus. Nós nos separamos desajeitadamente no estacionamento do hospital com promessas de ligar amanhã e verificar Kevin. Lionel dirigiu nosso carro com Kevin cuidadosamente preso no banco de trás e Katia incomumente quieta ao lado do irmão.
Eu olhei para fora da janela do passageiro, física e emocionalmente exausta. Em casa, ajudei Kevin a ficar confortável no sofá da sala com travesseiros apoiando seu braço e seu programa de televisão favorito passando. Katia se retirou para seu quarto, claramente sentindo a tensão entre seus pais. Lionel pairou incerto, esperando o inevitável confronto. Eu vou me trocar, eu disse, gesticulando para minha roupa de formatura que eu ainda estava vestindo. Então nós precisamos conversar. Lá em cima, eu tirei o vestido azul marinho que deveria ter sido associado ao triunfo, mas agora parecia um figurino de uma apresentação fracassada. Coloquei roupas confortáveis, lavei a maquiagem borrada do meu rosto e respirei fundo várias vezes antes de voltar para baixo. Lionel estava na cozinha, desembalando mecanicamente a sacola de remédios da farmácia. Ele olhou para cima quando eu entrei. Luísa, eu sei que você está com raiva, ele começou. Raiva não começa a descrever, eu respondi, mantendo minha voz baixa para que as crianças não ouvissem. Eu me sinto traída, Lionel. Por você acima de tudo, ele teve a decência de parecer envergonhado, eu cometi um erro. Eu pensei que as crianças se divertiriam mais no churrasco, e eu não percebi o quão importante a cerimônia era para você. Como você não conseguiu perceber, eu tenho falado sobre isso por meses. Eu especificamente pedi para você prometer que você estaria lá, todos vocês. Eu sei, e eu sinto muito. Quando Hugo nos convidou, as crianças ficaram tão animadas, e pareceu um compromisso inofensivo na época. Um compromisso implica que ambas as partes concordam, eu disse amargamente. Você tomou uma decisão unilateral de priorizar a diversão em vez de me apoiar. Lionel se encostou no balcão, passando uma mão pelo cabelo. Você está certa. Eu estraguei tudo feio. Mas um erro apaga 12 anos de casamento? 5 anos de eu te apoiando durante seu curso? Me apoiando? Eu repeti incredulamente. Você reclamou constantemente sobre minha ausência. Você me fez sentir culpada por estudar. Você levou as crianças para eventos sem nem tentar me incluir, e então no único dia que eu precisei que você aparecesse para mim, você escolheu a festa do meu irmão em vez da minha formatura. Isso não é justo, ele protestou. Eu tenho conciliado trabalho e cuidados com as crianças e manutenção da casa enquanto você estava na aula 3 noites por semana. Eu tenho sido solidário de maneiras que você nem vê. E eu tenho trabalhado em tempo integral enquanto estudo noites e fins de semana por 5 anos para construir um futuro melhor para nossa família, eu rebati. Nós dois fizemos sacrifícios, Lionel. A diferença é que eu nunca, jamais teria perdido um marco importante na sua vida. A verdade dessa afirmação pairou entre nós. Lionel sabia que eu estava certa. Apesar de todas as suas reclamações sobre minha ausência, eu sempre apareci para seus momentos importantes, reorganizando minha programação de estudos, faltando às aulas se necessário. O que você quer que eu faça? Ele perguntou finalmente. Como eu conserto isso? Eu balancei minha cabeça lentamente. Eu não sei se você pode consertar isso imediatamente. Eu preciso de tempo para pensar sobre o que isso significa para nós, sobre se eu posso confiar em você para me valorizar em minhas conquistas. Você está dizendo que quer uma separação? Alarme surgiu em sua voz. Não, eu esclareci. Eu estou dizendo que eu preciso de espaço para processar o que aconteceu hoje. Eu vou ficar no hotel que eu reservei para meus pais, apenas por uma semana. Eu preciso clarear minha cabeça. Luísa, seja razoável. Kevin tem um braço quebrado. Ele precisa da mãe dele. Kevin tem um pai que aparentemente é perfeitamente capaz de tomar decisões sem me consultar, eu respondi bruscamente. Ele vai ficar bem por alguns dias com você no comando. Eu vou verificar ele diariamente e voltar se houver alguma complicação. Lionel pareceu que queria discutir mais, mas pareceu perceber que ele não estava em posição de me negar este pedido. Quando você vai embora? Depois que Marisa trouxer o jantar e eu explicar as coisas para as crianças, eu vou fazer as malas hoje à noite e sair de manhã. Como se fosse uma deixa, a campainha tocou anunciando a chegada de Marisa. Ela trouxe não apenas o jantar como prometido, mas também um presente de formatura, uma Marisa pasta de couro gravada com minhas iniciais e um cartão assinado por vários colegas de trabalho. Nós estamos tão orgulhosos de você, ela disse, me abraçando apertado. Você trabalhou tanto para isso. Seu simples reconhecimento trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Era tudo o que eu queria da minha família, este reconhecimento básico da minha conquista.
Depois do jantar, enquanto Marisa ajudava Lionel a lavar a louça, eu sentei com ambas as crianças para explicar minha ausência temporária. Eu garanti a Kevin que eu iria verificar ele todos os dias e que eu não estava indo embora por causa do seu acidente. Eu só preciso de um tempo quieto para pensar, eu disse a eles. Às vezes adultos precisam de espaço, assim como vocês precisam quando ficam sobrecarregados. Kátia, mais perspicaz do que eu tinha dado crédito a ela, perguntou diretamente: é porque nós perdemos sua formatura? Em parte, eu admiti, não querendo mentir para eles. Eu fiquei muito magoada com isso, mas isso é mais sobre eu precisar descobrir o que eu quero daqui para frente. Não é uma punição para ninguém. É apenas algo que eu preciso. Para minha surpresa, ambas as crianças aceitaram essa explicação com o mínimo de protesto. Talvez eles sentissem a profundidade da minha dor, ou talvez eles estivessem simplesmente exaustos pelos eventos do dia. De qualquer forma, eles me abraçaram boa noite com uma ferocidade extra, como se já estivessem sentindo minha falta. Na manhã seguinte, eu fiz uma pequena mala e dirigi para o hotel no centro da cidade, fazendo check-in no quarto que eu originalmente reservei para meus pais. A ironia não passou despercebida por mim. Enquanto eu me acomodava no espaço tranquilo, eu senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. Pela primeira vez em anos, eu tinha colocado minhas próprias necessidades em primeiro lugar. A culpa que eu esperava sentir estava surpreendentemente ausente, substituída por um novo senso de autorrespeito. Nos dias seguintes, eu recebi uma enxurrada de mensagens e ligações de desculpas. Meus pais deixaram um recado de voz choroso admitindo que tinham sido irrefletidos. Hugo enviou um arranjo de flores elaborado para o hotel com um cartão reconhecendo seu egoísmo. Lionel ligou todas as noites, seu tom cada vez mais desesperado ao perceber que eu estava falando sério sobre esse tempo separados. Eu passei a semana refletindo sobre meus relacionamentos, meus objetivos de carreira, e o que eu queria da próxima fase da minha vida. Eu visitei Kevin diariamente, trazendo pequenos presentes e ajudando ele a se adaptar a viver com um braço. Eu almocei com Kátia na sua escola, garantindo a ela que desafios familiares são normais e solucionáveis. Eu falei com meu chefe sobre a posição de analista sênior, que tinha sido oferecida extraoficialmente para mim após a conclusão do meu curso. Ao final da semana, eu tinha chegado a várias conclusões importantes. O comportamento da minha família tinha revelado uma verdade dolorosa sobre como eles valorizavam minhas contribuições e aspirações, mas também tinha me dado clareza sobre meu próprio valor e os limites que eu precisava estabelecer daqui para frente. Quando finalmente voltei para casa, estava pronta para as conversas difíceis que remodelariam a dinâmica da nossa família. Uma semana depois da minha cerimônia de formatura, eu dirigi para a casa do hotel com um senso de propósito que eu não sentia há anos. O tempo sozinha tinha sido transformador, permitindo-me processar minha dor sem a pressão constante para perdoar prematuramente em prol da harmonia familiar. Lionel estava me esperando na varanda da frente, com um sorriso hesitante no rosto. Ele ajudou a carregar minha mala para dentro, onde a casa estava surpreendentemente limpa e organizada. Mais tarde, descobri que ele havia contratado um serviço de limpeza, um gesto que reconheceu o quanto do trabalho doméstico eu normalmente deveria arcar junto com minhas outras responsabilidades. As crianças estão na escola, ele disse. Eu pensei que nós deveríamos conversar em particular primeiro. Nós sentamos na mesa da cozinha, o cenário de inúmeras refeições em família e sessões de dever de casa. O cenário familiar sublinhou o quanto havia mudado em apenas uma semana. Eu tenho pensado muito sobre nós, Lionel começou. Sobre como eu tenho te dado como certa, sobre como eu falhei em te apoiar quando mais importava. Eu acenei com a cabeça, apreciando sua franqueza. Eu tenho pensado também sobre o que eu preciso desse casamento daqui para frente. Me diga, ele disse, e talvez pela primeira vez em anos, ele pareceu genuinamente pronto para ouvir. Eu preciso de respeito pelas minhas conquistas, não apenas da boca para fora. Eu preciso de um verdadeiro parceiro que valorize meus objetivos tanto quanto os seus e os das crianças. Eu preciso parar de ser a mãe padrão, a dona de casa padrão, aquela cujas necessidades sempre vêm por último. Lionel não ficou na defensiva, como ele poderia ter feito antes. Em vez disso, ele reconheceu a verdade nas minhas palavras. Você merece tudo isso. Eu vejo agora como eu tenho te colocado por último, mesmo enquanto reclamava sobre sua ausência. Foi injusto e hipócrita. Nós conversamos por horas, mais honestamente do que tínhamos conversado em anos. Lionel revelou suas próprias inseguranças sobre meu avanço educacional, temendo que eu o superasse profissionalmente.
Eu compartilhei meu ressentimento por suportar o peso mental da gestão familiar enquanto fazia meu curso. Nós discutimos mudanças práticas como contratar ajuda ocasional com o trabalho doméstico e criar uma divisão justa das responsabilidades parentais. Quando as crianças voltaram da escola, tivemos uma reunião de família. Kevin, seu gesso agora decorado com assinaturas coloridas dos colegas de classe, sentou-se solenemente enquanto explicávamos que estávamos trabalhando em alguns desafios, mas estávamos comprometidos em sermos mais fortes como uma família. Isso significa que você vai ficar, mãe? Kátia perguntou, sua voz pequena. Sim, eu garanti a ela. Mas isso também significa que algumas coisas serão diferentes. Eu vou começar uma nova posição no trabalho em breve com mais responsabilidade, e todos nessa família precisam contribuir mais em casa. Para minha surpresa, ambas as crianças concordaram prontamente. Kevin se ofereceu para assumir os deveres de cortar a grama assim que seu braço cicatrizasse, enquanto Kátia se ofereceu para ser responsável por separar a roupa suja. Eles pareceram quase aliviados por terem maneiras concretas de ajudar a manter nossa casa. Nos dias seguintes, eu tive conversas igualmente diretas com meus pais e Hugo. Eu os convidei individualmente, não querendo me sentir em desvantagem numérica durante essas discussões difíceis. Meus pais chegaram primeiro, trazendo presentes e desculpas. Minha mãe me entregou um cartão contendo um cheque substancial, claramente esperando comprar o perdão. Eu devolvi a ela gentilmente, mas firmemente. Isso não é sobre dinheiro, eu expliquei. Isso é sobre reconhecer um padrão que existe minha vida inteira. Os eventos de Hugo sempre têm prioridade. Suas conquistas são celebradas enquanto as minhas são minimizadas. Meu pai pareceu genuinamente surpreso. Nós não tínhamos ideia que você se sentia assim, Luísa. Esse é parte do problema, eu respondi. Você nunca perguntou. Você nunca notou. A conversa foi desconfortável, mas necessária. Eu não exigi promessas dramáticas ou desculpas chorosas. Em vez disso, eu estabeleci limites claros para o nosso relacionamento daqui para frente. Eu não aceitaria mais cancelamentos de última hora ou status secundário nas prioridades da família. Eu não me esgotaria mais tentando ganhar a aprovação que era dada livremente ao meu irmão. A visita de Hugo foi igualmente reveladora. Sem o amortecedor dos nossos pais ou dos meus filhos, ele foi forçado a confrontar seu papel na dinâmica familiar. Eu nunca tentei intencionalmente te ofuscar, ele insistiu. A intenção não apaga o impacto, eu rebati. Seu churrasco poderia ter sido agendado para qualquer fim de semana. Você escolheu o dia da minha formatura, então se recusou a mudar. Para o crédito dele, Hugo não deu desculpas. Você está certa, eu tenho sido egoísta. Eu acho que eu me acostumei a ser o centro das atenções nessa família. Nós chegamos a um entendimento que exigiria esforço contínuo para manter. Eu não esperava que décadas de padrões mudassem da noite para o dia, mas eu não estava mais disposta a aceitar ser uma reflexão tardia na história da minha própria família. As semanas que se seguiram trouxeram cura gradual. O braço de Kevin sarou constantemente, um lembrete visível de como a resiliência pode seguir a lesão. Minha promoção para analista sênior foi aprovada, completa com um aumento salarial significativo e um escritório particular. A renda extra nos permitiu contratar um serviço de limpeza semanal, aliviando parte do fardo doméstico que tinha contribuído para minha exaustão. Lionel cumpriu suas promessas, assumindo mais responsabilidades parentais e fazendo questão de celebrar minhas conquistas profissionais publicamente. As crianças, observando seus pais modelarem novos comportamentos, começaram a mostrar mais apreço pelas minhas contribuições, tanto no trabalho quanto em casa. Talvez o gesto mais significativo veio um mês após a formatura, quando Hugo organizou uma pequena festa surpresa especificamente para comemorar meu mestrado. Ele convidou meus amigos e colegas próximos, pediu um bolo decorado com as cores da minha universidade e fez um discurso reconhecendo minha determinação e inteligência. Meus pais compareceram, trazendo uma fotografia profissional emoldurada minha em minha vestimenta de formatura que eles tinham encomendado do fotógrafo da universidade. Foi uma noite adorável, mas seu significado foi além da própria celebração. Representou uma mudança em como minha família percebia minhas conquistas, um reconhecimento de que meus marcos mereciam a mesma atenção e respeito que os de qualquer outra pessoa. Enquanto eu me preparava para pendurar meu diploma no meu novo escritório, eu refleti sobre a jornada inesperada que havia seguido meu dia de formatura. O que deveria ter sido uma simples celebração, e em vez disso, tornou-se um catalisador para mudanças profundas nos meus relacionamentos mais importantes.
Eu aprendi que às vezes o maior presente da educação não é o diploma em si, mas o autoconhecimento que vem com ele. Eu aprendi que defender a mim mesma não significava perder minha família, mas sim criar conexões mais saudáveis baseadas no respeito mútuo. Eu aprendi que estabelecer limites, embora inicialmente doloroso, acaba permitindo relacionamentos mais autênticos. Mais importante, eu aprendi que meu valor não era determinado pelo reconhecimento dos outros, mas pelo meu próprio senso de realização e integridade. Os assentos vazios na minha formatura inicialmente pareceram rejeição, mas eles acabaram levando a uma compreensão mais completa do meu próprio valor e a coragem de exigir que outros também o reconhecessem. Às vezes as feridas mais profundas levam ao crescimento mais significativo. Você já teve que se defender com familiares que te davam como certo? Como você lidou com isso? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias sobre navegar pelas dinâmicas familiares e encontrar sua voz. Obrigado por ouvir minha jornada e lembre-se de que suas conquistas merecem celebração, mesmo que você tenha que ser sua própria maior líder de torcida às vezes.